Nessa noite eu quero falar sobre o Jacó, graça e consagração. São assuntos que nem sempre os crentes entendem direito. Talvez por falta de compreensão bíblica, é muito fácil a nossa fé cristã virar uma fé do mérito humano. Nós nunca mereceremos. E às vezes eu percebo os irmãos que falam, tem que orar e jejuar, tem que orar e jejuar. Mas é quase que eles estão dizendo que se eu passar fome 10 vezes, 10 dias, Deus vai ficar com dó de mim. Ai, coitadinho, ele passou fome, agora eu tenho que dar uma bênção para ele, porque senão ele vai passar mais 20 dias de fome. Irmão, jejum e oração não é para você merecer, é para você se humilhar, porque só de Deus vem o milagre e a bênção. A consagração é para se humilhar, não é para merecer. Se nós tentarmos tirar 10 na prova de Deus, não vamos chegar nem a 1. O nosso pecado não nos deixa merecer, mas devemos sim orar e jejuar, não para merecer, para nos humilharmos, para buscarmos Deus e brigar com Ele, que nem Jacó brigou com aquela ser que me parece ser o Senhor Jesus. É para lutar com Deus, porque de Deus vem graça, vem bênção, vem milagre. Mas se você levantar de manhã pensando, eu vou virar um filhinho assim, bonzinho, perfeitinho, merecedor de bênção, Deus vai falar, ai coitado, ele só está vivo porque a minha misericórdia se renovou nessa manhã, senão já fulminava ele agora. Nós só estamos vivos pela misericórdia de Deus, ninguém merece nada. É graça e consagração. Deus se manifesta e a gente crê, se arrepende, e aí sim nós nos consagramos. O Senhor deixou claro nas Escrituras que o que Ele fizesse na vida de Abraão, Isaque e Jacó, Ele faria em todos os povos da terra. E o que Ele fez na vida de Abraão, Isaque e Jacó? Ele invadiu a vida deles quando eles não estavam orando e jejuando. Eles deviam orar e jejuar depois, mas Deus invadiu a vida deles quando eles não estavam orando e jejuando. Deus se revelou, Deus falou, Deus cumpriu. É bem claro nas Escrituras que Terá, Abraão e Naor, eles eram idólatras e habitavam além do Eufrates, Josué 24:2. Então Abraão não era temente a Deus, mas Deus falou, Deus revelou, ele creu. E quando ele creu no Senhor e nas suas promessas, Deus contabilizou justiça. Ah, você está crendo em mim, nas minhas promessas? Ah, você está crendo que eu vou enviar o Redentor e o Salvador e que eu só vou salvar por Ele e só Ele é o caminho para Deus? Então eu te declaro justo. Você está recebendo Jesus antes mesmo dele nascer? Não importa, Ele é o Salvador, eu te declaro justo. E assim foi ao longo dos séculos. Deus invadiu a vida de Abraão, Deus invadiu a vida de Isaque, e foi por graça e misericórdia. Abraão não estava orando e jejuando, ele ia orar e jejuar depois, ele ia buscar depois, ele ia se arrepender depois, ele ia se consagrar depois não podia ser idólatra, mas ele não estava orando e jejuando. No caso de Isaque é bem impressionante, porque Deus falava de Isaque, Isaque não existia. Durante 25 anos, Abraão e Sara, vocês terão um filho. Eles não tinham esse filho ainda. Demoraram 25 anos. Eu abençoarei assim a sua geração. Ele não existia. Ele não estava tentando ser bonzinho. Ele não estava tentando tirar 10 na prova de Deus. Ele não existia. Aí Abraão pensou que era Ismael. Deus falou, não é Ismael, é Isaque. Ele não nasceu, mas é ele. Na mente de Deus, no plano de Deus, na onisciência de Deus, ele existia, mas na história ele não existia. 25 anos depois ele nasceu e é ele. Foi graça de Deus, não foi obra de Abraão, Isaque e Jacó, foi graça de Deus. Depois que conhece a Deus, aí sim ele tem que ser o nosso Deus. Aí sim ele é Deus zeloso. Presta bem atenção, que significa quando a Bíblia diz que Deus é zeloso, Deus é ciumento. Presta bem atenção. Significa que Ele é totalmente intolerante
com idolatria, com pecado e envolvimento com as trevas. Filho dele podia ser Abraão e Isaque, se tivesse com o pezinho no pecado, com o pezinho nas trevas, com o pezinho na idolatria, ele é totalmente intolerante. Ele sabe que se ele não se manifesta, se ele não fala, ele não cura, ele não faz milagre, o Espírito Santo não convence, nada vai acontecer. Mas tendo conhecido a Deus, agora a conversa é séria. Eu não posso ser do Senhor e estar na vida de pecado. Eu não posso ser do Senhor e ao mesmo tempo idólatra. Eu não posso ser do Senhor e não fazer renúncias, não ter arrependimento, não ter entregas, e na hora que a coisa vai, também não posso ser do Senhor sem oração, sem Jesus, sem jejum, para que Ele opere e não para que eu me torne merecedor. Ele é zeloso, Ele não vai nivelar por baixo. Deus não vai nivelar por baixo. Ou a gente está completamente entregue e consagrado, sem brincadeirinha, numa aliança séria com Deus. Ele não vai nivelar por baixo, Ele é zeloso. Então ele se tornou pela graça o Deus de Abraão e Isaque. Aí nasceu Jacó, totalmente pela graça. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos 9, os gêmeos, Esaú e Jacó, não haviam feito o bem nem o mal. Nenhum deles tentou tirar 10 na prova de Deus. E a Bíblia diz que nós somos pecadores, a gente não vai tirar 10 na prova de Deus. Os gêmeos não haviam feito o bem ou o mal. Quando Deus disse, o maior servirá ao menor, amei Jacó e aborreci Esaú. Jacó é totalmente escolhido na graça de Deus, antes mesmo de nascer, significando que no tempo e no espaço Deus invadiria a vida dele, mas ele teria que se consagrar depois, e ele deveria sim, Abraão, Isaque e Jacó, serem um exemplo de como Deus fala, de como Deus invade, de como Deus salva, porque como Deus fazia na vida deles, Ele faria na vida de pessoas de todos os povos. Para Abraão, Isaque e Jacó, Deus disse, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Como eu invado a vida de vocês, como eu falo, como eu toco, como eu me revelo, como eu salvo vocês em Cristo Jesus, que ainda nascerá, assim eu salvarei pessoas de todo o mundo. Vai ser pela graça, não vai ser porque tirou 10 na prova de Deus, vai ser por fé, por arrependimento, vai ser através do único Redentor e Salvador que existe, vai ser através de Jesus e não tem outro jeito. Pela graça de Deus, Deus prometeu que eles teriam uma descendência muito numerosa, seria incontável como as estrelas, incontável como os grãos de areia, incontável como o pó da terra, e eles seriam herdeiros da terra de Canaã. Entraram na terra de Canaã 480 anos depois de Abraão, nos dias de Josué, e que como Deus se revelava a Israel, e de Israel e através de Israel para todos os povos da terra. Então os gêmeos não haviam feito o bem nem o mal, mas Jacó já nascia pecador como todos nós. Os gêmeos estavam brigando dentro do útero da mãe. Rebeca resolveu orar, Senhor, que confusão é essa aqui dentro? Eles nem nasceram e estão brigando. Deus falou, é porque o maior servirá ao menor, e o Senhor já falou e já indicou da graça dele sobre Jacó, não para Jacó ser o melhorzinho de todos, o especialzinho de todos, mas para mostrar que o que ele fazia na vida de Abraão, Isaque e Jacó, ele poderia fazer na vida de pessoas de todos os povos da terra. Jacó saiu primeiro Esaú, nasceu Jacó segurando no pé do irmão. Aí eles olharam assim, põe o nome do menino Jacó, significa trapaceiro, enganador, porque quando você segura no calcanhar, você faz a outra pessoa cair. Isso era usado como figura para dizer alguém que leva o outro a tropeçar, porque engana, porque é trapaceiro. Põe o nome dele Jacó, esse nome cai bem para esse menino é trapaceiro. E na história mostra que Deus era Deus de Abraão e Deus de Isaque, mas não era Deus de Jacó ainda.
Jacó não conhecia o Senhor e nem temia Deus, e ele era enganador, e foi com enganação que ele roubou a bênção do irmão, deu a maior confusão. Por sugestão da mãe, ele tinha que ir para a casa do tio Labão, lá em Padã Arã, e ele tinha que sair da área, porque Esaú queria matá-lo. Isaac aconselhou e entendeu e o abençoou para que ele viajasse, e ele sai então enganador, ele sai trapaceiro, ele sai alguém sem filho, sem esposa, sem dinheiro, morto nos seus pecados e nos seus delitos, sem orar, sem jejuar, porque não conhece a Deus. Você não pode esperar que uma pessoa que não conheça a Deus ore e jejue. Você não pode esperar que uma pessoa que não conhece a Deus, que não tem o Espírito Santo, tenha fé. Você não pode esperar que uma pessoa que não tem Deus tenha a maturidade e a santidade de uma pessoa que conhece a Deus. E assim ele saiu sem nada, morrendo de medo, poderia ser morto na estrada, sem fé, sem oração, sem Deus, enganador, foi dormir. Deus é fiel. Deus havia dito a Abraão, a Isaac, que abençoaria a sua descendência, e da sua descendência todos os povos da terra. Então não dependia de Jacó, como também não depende de nós, depende da graça, da misericórdia, do amor de Deus. Em algum momento Deus tem que falar, em algum momento Deus tem que se revelar, em algum momento Deus tem que dar a oportunidade da pessoa se arrepender e crer, e foi assim na vida de Jacó. Chegou a hora de dormir naquela viagem, na cidade, na vilarejinho de Luz. Ele pegou uma pedra, botou a cabeça e foi dormir, e ele teve um tremendo de um sonho. Ele viu uma escada apoiada no piso, no solo, e até o céu. Os anjos desciam e subiam. O Senhor se colocou ao lado da escada e falou: eu sou o Deus de Abraão e de Isaac. A mesma coisa que o Senhor dissesse: eu ainda não sou o seu Deus, mas eu sou o Deus do seu avô, eu sou o Deus do seu pai. Eu darei a você e a sua descendência, assim como a descendência de Isaac e Abraão, já que ele era neto e filho de Isaac, eu darei a vocês a terra de Canaã. Eu farei de você uma descendência como o pó da terra. Através do que eu fizer na vida da sua descendência, eu abençoarei todos os povos da terra. Eu vou te guardar nessa viagem perigosa. Eu estarei com você. Do jeito que você for lá para a casa do seu tio, eu vou trazer você de volta e eu vou te abençoar. Jacó acordou e falou: oxa, Deus está nesse lugar. Eu não sabia. Teve um tremendo de um temor. Pegou uma pedra só, levantou uma coluna de uma pedra só, jogou óleo sobre a pedra, querendo dizer um altar a Deus, e fez um voto a Deus. Presta bem atenção. Se Deus cuidar de mim, me alimentar, me levar para a casa do meu tio, e de fato me trazer de volta, como ele está dizendo, ele será o meu Deus. Ele não será só o Deus de Abraão e Isaac, ele será o Deus de Jacó, e ele será o meu Deus. Eu levantarei para ele um santuário, que nesse momento só tinha uma pedra, e eu serei dizimista. Eu não só serei servo de Deus, conhecedor, eu não só serei adorador, eu investirei no culto a ele, para que ele seja conhecido. Precisa haver culto a ele, precisa haver povo de Deus consagrado, com recursos, para que haja adoração a Deus e para que haja condições financeiras de Deus ser proclamado, conhecido, exemplificado. O que Jacó disse é: meu avô conhecia Deus, meu pai conhecia Deus. Agora, pela graça, sem oração, sem jejum, sem mérito, sem tirar 10 na prova de Deus, ele invadiu a minha vida e ele falou comigo. Ele disse que as promessas que ele faria para a descendência de Abraão e Isaac, eu sou descendente e serei o continuador de toda essa descendência. Ele fará mesmo, só que agora ele falou comigo.
Ele não só falou comigo, Ele disse que vai me levar e vai me trazer de volta. Se Ele é esse Deus vivo, real, Ele será o meu Deus. Se Ele cumprir as promessas, Ele será o meu Deus. Você percebe que toda a revelação de Deus foi graça. Toda a possibilidade de arrependimento e fé foi graça. Toda a possibilidade de experiência com Deus, de ser preservado, guardado e voltar, foi graça. Mas o voto foi resposta à invasão de Deus na sua vida. Se Ele fizer o que Ele diz que Ele vai fazer, Ele será o meu Deus. Se Ele fizer o que Ele diz que Ele vai fazer, eu vou levantar um santuário para Ele. Se Ele fizer o que Ele diz que Ele vai fazer, eu vou ser dizimista. Agora é compromisso, agora é consagração, agora é entrega, agora é a parte humana. A parte humana não é se salvar, Deus salva através de Cristo Jesus. A parte humana não é assim achar que vai conseguir merecer ser salvo. Não merecemos, nos arrependemos, nos entregamos ao Senhor, recebemos Jesus, recebemos o Espírito Santo. A parte humana é consagração, é compromisso. Agora que eu sei que Ele é Deus, agora que eu sei que Ele invadiu a minha vida, eu vou ser consagrado. Eu não terei idolatria na minha vida. Eu não terei um pé na santidade e o outro no pecado. Eu não terei envolvimento com as trevas. Ele será o meu Deus. Agora é a hora da entrega. Ele será o meu Deus. Eu serei um adorador e eu serei dizimista. Porque a adoração a Deus precisa ser organizada e tem custos. E a proclamação de Deus e da fé tem custos. E se nós olharmos para a história, o que nós podemos dizer? Jacó saiu enganador, já chegou convertido na casa do tio dele. O tio dele, Labão, era o verdadeiro Jacó. Era o verdadeiro enganador e mentiroso. Mas Jacó, agora que conheceu o Senhor, chega na casa de Labão honesto. Labão muda o salário dele, ele continua firme e forte com Deus. Não é que Jacó, porque teve um sonho maravilhoso, nunca mais teve um problema na vida. Não é porque Jacó, que foi invadido pela graça de Deus, não podia ter nenhum dodóizinho, nenhum probleminha. Ele só tinha problema. O tio dele era enganador, era mentiroso, mudava o salário, mudava as promessas, e ele continua firme com Deus. Jacó não estava onde está Deus justo, onde está Deus, já que meu tio é assim, não vou mais no culto, não vou mais na vigília, meu tio mente para mim, também não dou mais o dízimo também. Jacó não era assim. O tio era enganador, ele estava andando com Deus. O tio era enganador, o compromisso dele era de entrega, de consagração, de temor, de andar com Deus. As circunstâncias do mundo são circunstâncias de pecado, de injustiça, de traições, de incredulidade, mas ele conheceu Deus pela graça, e ele andava agora com Deus, e Deus cumpria. Chegou vivo na casa do tio, chegou honesto. O tio mudava salário, Deus mudava circunstâncias. Se os seus animais que nascerem malhados vão ser o seu salário, Jacó, aí nascia um monte de malhados. Labão falou, não, agora os malhados vão ser meu. Aí nascia tudo não malhado. Deu 14 anos, com muito detalhe, casou com Raquel e Lia, poligamia, segundo o costume antigo. Depois o Senhor ensina que é monogamia, como Adão, como ele fez Adão e Eva. Foi isso que Jesus ensinou aos apóstolos. Mas naquele momento que estava crescendo no conhecimento de Deus e na revelação de Deus, ele era polígamo, e ele tem 2 esposas, como costume da época. Quando a esposa não engravidava, então ela autorizava envolvimento com uma das servas,
e aquela criança era oficialmente filho do casal. E foi assim que Jacó, na casa de Labão, teve 2 esposas, 2 concubinas, 11 filhos, ficou muito rico com vários tipos de rebanhos, e chegou a hora então de sair, porque os irmãos de Raquel e Diná estavam muito invejosos, que Jacó tinha ficado muito rico. Se Jacó fosse falar com Labão, Labão ia tapear e roubá-lo. Então ele sai escondido. Depois de vários dias, Labão o encontra. Ele passa um certo sermão no Labão, né? Ele diz: Labão, eu fui honesto, trabalhei com você assim, assim, assim. Aqui está minha esposa, meus filhos, meu dinheiro, meu rebanho. Qual que é o problema, Labão? Labão não tinha argumento, falou: mas que você roubou meus ídolos. Eu não roubei ídolo de ninguém. Raquel estava sentada sobre os ídolos do pai e disse que estava no ciclo da menstruação, que não podia sair, e assim os ídolos passaram batido. E Labão fez um acordo com Jacó e deixou a família continuar. Jacó saiu enganador, chegou honesto. Jacó chegou solteiro, saiu casado. Jacó não tinha descendentes, sai naquele momento com 11 filhos. Não é um detalhe na história. Deus disse: eu abençoarei você e a sua descendência. Então ele tinha que ter filhos. E ele sai naquele momento com 11 filhos. Sai rico. E conforme ele vai voltando, porque Deus disse que ele voltaria, conforme ele vai voltando, num determinado momento, ele vê um acampamento de anjos e chamou aquele lugar Manaim. E conforme ele vai voltando, no Vale do Jaboque aparece um homem que ele percebeu que não era um mero homem. Eu posso dizer que ele é o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus é eterno. Ele aparece algumas vezes no Velho Testamento antes dele se tornar homem. Jacó percebeu que não era um mero homem e falou: esse homem não sai daqui enquanto ele não me abençoar, porque ele era Jesus. Jesus, que podia ter fulminado Jacó, ficou ali deixando Jacó brigar com ele até o amanhecer. O Senhor sabia o que estava fazendo. Aí chegou na manhã, o Senhor falou: chega disso. Tocou a perna de Jacó, Jacó ficou mancando, não tinha mais o que fazer. Aí o Jacó falou: o Senhor não vai embora sem me abençoar. E aí o Senhor mudou o nome dele naquela hora para Israel, aquele que lutou com Deus e os homens e venceu. Pode parecer um detalhezinho na história, mas não é. Ele saiu pobre e voltou rico, saiu solteiro e voltou casado, saiu sem descendentes, voltou com descendente, saiu Jacó, voltou Israel. Deus estava cumprindo as suas promessas. E neste momento, presta bem atenção, ele não foi salvo pela obra humana, foi pela graça. Mas agora que ele conhece Deus, ele luta com Deus. Agora que conhece Deus, é hora da oração e o jejum, não para merecer bênçãos, para se humilhar e falar: agora também não dá. Viver sem o Senhor também não dá. Viver vazio também não dá. Sem o Espírito Santo também não dá. Sem poder também não dá. Sem unção também não dá. Viver desse jeito também não dá. Agora ora e jejua e gruda no pescoço de Deus. E fala: eu estou esperando. E se humilha, nunca merecerá, mas nós podemos nos humilhar e esperar em Deus. Os salmistas estão sempre esperando em Deus. Aí Jacó chegou. Gênesis 28, deixe-me ler alguma dessas passagens, para você ver que o pastor não inventa, o pastor prega a Bíblia. E a gente ganharia muito se lêssemos, estudássemos a Bíblia, e se nos rendêssemos ao Senhor. Gênesis 28, verso 12. Lá ia Jacó viajando para a casa de Labão. Gênesis 28, 12. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dela estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão e o Deus de Isaque.
A partir desse momento, ele será o Deus de Jacó. Darei a você e os seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e de sua descendência. Pessoas de todos os povos serão salvos pela graça em Cristo Jesus, como nesse momento Abraão, Isaque e Jacó estavam sendo salvos. Verso 15: estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá. Eu o trarei de volta a esta terra, não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Verso 16, Jacó acorda e fala: sem dúvida, o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. Verso 17, teve medo, dá medo mesmo, irmão, dá mesmo medo. O Senhor é grande, Ele é poderoso. Quando Ele nos visita com seu poder e a sua glória, tem hora que dá um medão. Você pensa, agora eu caio morto. Verso 17, teve medo e disse: temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta do céu. E chamou aquele lugar, ele fez uma pedra, verso 18, uma única pedra que tinha sido o travesseiro. Ele a colocou na posição vertical, derramou óleo sobre o topo, verso 19, e deu o nome de Betel àquele lugar. E ele faz um voto, verso 20, Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, em outras palavras, como ele disse que estará, se Ele cuidar de mim nessa viagem que eu estou fazendo, como Ele disse que faria, se Ele prover comida e roupa, como Ele disse que faria, verso 21, então, e se Ele me trouxer de volta em segurança à casa de meu pai, como Ele disse que faria, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. E tudo que me deres, certamente darei como dízimo ao Senhor. No capítulo 32, verso 29, verso 28, só para encurtar essa história, depois que ele briga com Jesus, e só brigou a noite toda porque Jesus deixou, depois que o Senhor já tinha ferido a coxa de Jacó, 32, 27, qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas será Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-lhe que digas o teu nome. Ele respondeu: por que você pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Verso 30, Jacó entendeu muito bem o momento sobrenatural que foi aquele. Verso 30, Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, todavia a minha vida foi poupada. Eu vi Deus, Ele não me fulminou. Eu vi Deus, Ele foi gracioso comigo como Ele tem sido. Ele se revelou pela graça, Ele fez promessas pela graça. Eu era Jacó enganador, e sem merecer, porque em nenhum momento ninguém merece nada, Deus o preservou, teve filhos, enriqueceu, trocou o nome dele e chegou são e salvo à casa do Pai. Abraão, Isaque e Jacó foram salvos pela graça. E Deus disse que salvaria pela graça, por meio do Messias de Israel, a luz dos gentios, Jesus, povos de todas as nações. Estou citando Isaías 49. Nunca esqueça que Jesus é o ungido de Israel, mas nunca esqueça que nas Escrituras Ele é a luz dos não-judeus. Nunca esqueça que quando Deus falou de Jesus pelos profetas, que Ele era salvação para os judeus e para os não-judeus. Nunca esqueça que a salvação é pela graça em Cristo Jesus, como Deus salvou pela graça Abraão, Isaque e Jacó, e Ele faria, como Ele disse, pessoas de todos os povos. Nunca esqueça que Deus é poderoso, Deus é fiel. Nunca esqueça que passaram-se 4.000 anos de Abraão até nós,
E nunca esqueça que hoje, 4.000 anos depois de Abraão, tem pessoas salvas por toda esta terra, porque Deus é poderoso para cumprir a sua palavra. Não esqueça que Deus disse que a terra se encheria do conhecimento de Deus, do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, como as águas cobrem o mar, e nós estamos nestes dias, nos dias que tem pessoas salvas em todas as tribos, línguas, povos e nações. E este é o grande sinal da volta de Jesus, este é o grande sinal que antecede a manifestação do anticristo. O anticristo se manifestará depois que o evangelho chegar em todas as culturas, e chegou nos nossos dias. E quando a humanidade, podendo andar com Deus e ser salva pela graça, uma minoria o fará, mas a maioria se apostará. E como juízo de Deus nas nações, Ele permitirá a manifestação do anticristo, que começará a grande tribulação. Jesus disse que seriam os dias de tribulações como nunca existente na terra. Então o Senhor virá em grande poder e glória. Possivelmente nós estamos próximos, no sentido que 4.000 anos depois de Abraão já se passaram, no sentido que Jesus já morreu e ressuscitou há 2.000 anos, e no sentido que o evangelho já chegou em todos os cantos desta terra. A necessidade nunca acaba, a obra missionária não parará, mas nós temos evidências de que todos os povos da terra estão sendo abençoados como Abraão, Isaque e Jacó. É pela graça. Mas uma vez que Deus nos salvou pela graça, essa é a parte humana, presta bem atenção. A parte de Deus é perdoar e salvar, só Ele pode fazer isso. A parte de Deus é enviar o seu Filho que se tornou homem para morrer por nós, só Ele pode fazer isso. A parte de Deus é ser fiel e cumprir as promessas que fez Abraão, Isaque e Jacó e a todas as nações, por meio de salvar por meio de Jesus, só Ele pode fazer isso. Mas uma vez que Ele fala, que Ele cumpre, que Ele se revela por graça e salva pela graça, a nossa parte aqui é essa, presta bem atenção na nossa parte. A nossa parte é cumprir o voto. Se Ele fizer o que Ele diz que vai fazer, Ele será o meu Deus. Ele não será só Deus de Abraão e Isaque, Ele será o meu Deus, o Deus de Jacó. E quando Ele for o meu Deus, eu serei um adorador. Eu vou construir um altar para Ele, eu vou adorá-lo regularmente. E quando Ele for o meu Deus, e não o dinheiro, eu serei dizimista. Eu investirei no santuário de Deus, eu investirei na causa de Deus, eu não darei desculpinha esfarrapada, glória a Deus, aleluia. Eu fiz isso de propósito. Eu queria saber se você estava prestando atenção. Agora chegou a hora. Deus falou para Jacó: Jacó, não é por nada não, eu cumpri minha parte, estou esperando a sua agora. Jacó, vai lá para Betel. Você vai morar em Betel com a sua família. Presta bem atenção. Nesse momento só Jacó é crente mesmo. Para falar a verdade, aquela Raquel estava com os ídolos do pai até agora. E eu não ponho a mão por aquela Lia, mas de jeito nenhum. Põe a mão no fogo. E nem põe a mão no fogo por nenhum dos filhos de Jacó, fora José e Benjamim. Judá não prestava nada, e o Rúben também não prestava nada. Então só ele é o crente, mas ele é o chefe do clã. E quando o chefe do clã falava naqueles dias, todo mundo ouvia. Deus falou para Jacó: Jacó, não é por nada não, está na hora de você mudar de endereço. Vai para Betel, vai com a sua família, faz o que você falou que vai fazer. Você falou que você vai ser o meu Deus, que eu vou ser o seu Deus, eu vou ser mesmo, mas eu não vou ser seu Deus com um monte de ídolo na sua casa, eu não vou ser seu Deus com um monte de pecado na sua vida,
Eu não vou ser seu Deus se você é mentiroso. Você fala que vai cumprir votos, ser dizimista, eu não vou ser seu Deus assim não. Agora chegou a sua vez. Você saiu pobre, voltou rico, você voltou, saiu sem filho, voltou com filho, você saiu Jacó, voltou Israel. Você saiu com medo, eu te protegi, eu botei acampamento de anjo para viajar com você. Você vai para Betel, faz a sua parte. Nós temos uma parte para fazer, viu, irmão? Para de mimimi. O pastor isso, o diácono aquilo, o louvor aquilo, mimimi. Aí eu estou com luta, para de mimimi. Jacó só viveu com luta, irmão. Jacó só teve patrão desonesto. Jacó você tinha irmão que queria matá-lo. Deus fala, você se entrega e você anda com ele, e acabou. Se o seu irmão quer te matar, problema dele. Se o seu chefe é desonesto, problema dele. Você anda com Deus. Você anda com Deus, pega firme e forte. Anda com Deus. Entendeu? Porque Deus está esperando isso de você. Ele te salva pela graça, mas Ele quer entrega total. Quando você lê numa Bíblia assim, mais formalzona, que Deus é ciumento, não sei nem o que você pensa, mas vou te explicar o que a Bíblia quer dizer. Quer dizer que Ele é completamente intolerante com o pecado, com a idolatria, com o demônio, com o diabo, com o inferno. Não dá para ser servo dele com o pé na feitiçaria. Não dá para ser servo dele com o pé no pecado. Não dá para ser servo dele mentiroso. Não dá para ser servo dele enganador. Não dá para ver o poder dele, a graça de Deus, o poder do Espírito Santo com o pecado e com enganação. Não dá para ver a glória de Deus sem santidade. Por isso Deus falou em Gênesis 35, abre a sua Bíblia, Gênesis 35, verso 2, disse, pois, Jacó aos da sua casa, verso 1, Gênesis 35, verso 1, Deus disse a Jacó, suba a Betel, cumpra a sua palavra, Jacó, suba a Betel, estabeleça-se lá, faça um altar, você falou que ia fazer, faça um altar ao Deus que lhe apareceu, quando você fugia do seu irmão. Ei, Jacó, não é um altar com a pedra só, dá uma caprichada, faça um altar, vai a Betel, se entrega, renova o seu voto, confessa diante da sua família, eu sou o seu Deus, confessa, eu fui poderoso, eu falei, eu cumpri, você vai andar comigo, você vai me adorar, você vai ser dizimista, vai lá, confessa, fala, testemunha, chama a sua família, levanta o altar, purifica, tira idolatria, tira pecado, se torne Israel santo diante de mim. Verso 2, disse, pois, Jacó os de sua casa, inclusive a sua esposa Raquel, que ele amava muito, mas gostava de um ídolozinho, disse Jacó, pois, os de sua casa e a todos que estavam com eles, livre-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês. Raquel, você também. Para de sentar em cima de ídolo, livre-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Vai adorar a Deus, irmão? Toma banho, passa desodorante. Vai adorar a Deus, toma banho, troca de roupa, passa desodorante, corta o cabelo, vai lá adorar a Deus. Verso 3, venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar a Deus. No momento só tem uma pedra. Vamos subir a Betel, onde farei um altar a Deus, que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho andado. Então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros, Raquel também entregou, que possuíam os brincos. Preciso explicar, pode usar brinco, tá, irmã? Fica tranquila. Mas o que não pode é ter envolvimento com feitiçaria. O que não pode é ter brinco ligado a imagens, a divindades, a demônios. Naquele momento os brincos estavam ligados à feitiçaria. Brinco só para ficar bonita, está liberado. Aliás, irmã, se esforça para ficar bonita, para não assustar os irmãos. Verso 4. Não, irmão, por favor, né? Já tem os homens também, para se...
Verso 4. Então entregaram, vamos ficar no espírito, não vamos dar ocasião à carne. Verso 4. Então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que usavam nas orelhas, e Jacó os enterrou ao pé da grande árvore próxima a Siquém. Verso 7. Neste lugar construiu um altar e lhe deu o nome de El-Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando fugia do seu irmão. Aqui Israel, meu modo de ver, se tornou Israel pela primeira vez diante de Deus. Quando Deus está falando com Abraão, Israel vai nascer ainda, vai existir. Quando Deus fala com Isaac, ainda vai existir. Quando Deus fala com Jacó, os filhos não tinham nascido, mas agora eles estão em Betel. Jacó e os seus filhos, a sua família, é verdade. Deus de Abraão, Isaac e Jacó é Deus. Ele salva pela graça, mas eu preciso me entregar, eu preciso reconhecer o meu pecado, eu preciso me arrepender, eu preciso saber que não dá para servi-lo com um pé nele e outro no diabo, com um pé nele e outro no pecado. Eu preciso me entregar completamente. Agora Jacó e os seus filhos, diante de Deus, se tornaram pela primeira vez Israel. De ti abençoarei todas as famílias da terra. E esse Israel é a própria prova do Israel na história, não é? Uma minoria é fiel, e através de profetas e servos fiéis, e apóstolos judeus e Messias judeu, o conhecimento de Deus foi para toda a terra, e a maioria do Israel foi infiel. Mas através do pequeno fiel Israel, Deus cumpriu as suas promessas, e nós somos crentes hoje. Nós estamos aqui, irmão, porque como Jacó, nós servimos o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Nós servimos o mesmo Deus, que salva da mesma forma, e que espera o mesmo compromisso nosso, de Israel para o mundo. Nós estamos nesse momento da história que o mundo, 900 milhões de pessoas, confessam Jesus como Senhor e Salvador. E talvez só 40 mil judeus confessam Jesus como Senhor e Salvador. Aqui nós temos Israel diante de Deus pela primeira vez, Jacó e seus filhos. E aqui nós temos Jacó, possivelmente Raquel, Benjamim, José, que são aí os Israel pequeno, Israel fiel. E você vai ter a maioria picareta. Judá é picareta, Rubem é picareta, todos os demais picareta. E Deus cumpriu o que cumpriu, porque Ele cumpre, para que nós o conheçamos, o temamos e andemos nos seus caminhos. Como Abraão, Isaac e Jacó, somos salvos pela graça. Como Abraão, Isaac e Jacó, nós nunca vamos merecer, mas agora nós somos indesculpáveis. Não podemos dizer, não conheço a Deus. Você lê a Bíblia e Deus cumpre as suas promessas. Você lê a Bíblia, Ele já enviou o Messias cumprindo 300 promessas. Você lê a Bíblia, Ele subiu aos céus e vai voltar em grande poder e glória. Você lê a Bíblia, Ele já derramou o Espírito Santo sobre a igreja. Você lê a Bíblia, Deus está cumprindo os sinais da volta de Jesus hoje. Ele é Deus e continua salvando pela graça. E continua esperando que a gente suba a Betel. Senhor Silas, suba a Betel. Você vai só ficar sabendo, só falando, só pregando, só ensinando, ou o Senhor vai se converter? O Senhor vai se arrepender? Você vai ser um adorador? Senhor Silas, o senhor vai ser dizimista? Você vai investir aí na adoração a mim? Como é que vai ser? Sim, senhor, sim, senhor. O senhor Silas sou eu. Deus sabe o que eu estou fazendo. E Ele sabe o que você está fazendo. Agora é a hora da oração e do jejum. Agora é a hora da humilhação. Agora é a hora de estar na presença de Deus e falar: eu não mereci, eu não mereço, eu não merecerei, mas o Deus que é poderoso para cumprir, Ele é o mesmo Deus poderoso para livrar.
O Deus que é poderoso para me abençoar quando o chefe é desonesto, quando o meu irmão é um assassino, é o Deus que vai continuar operando. E quando a hora de partir chegar, eu tenho imortalidade em Cristo Jesus, mas aqui na terra eu tenho que viver para a honra e glória de Deus, dependendo dEle, da sua graça e do seu Espírito Santo. Mas cabe a mim me arrepender, cabe a mim ser um adorador, cabe a mim ser dizimista fiel, cabe a mim cumprir os meus votos, porque Ele falou, Ele cumpriu e Ele faz. Jacó, possivelmente Raquel, José e Benjamim, foi pequeno Israel fiel. Deus faz a obra através do pequeno povo fiel, não é dos grandes números, são dos consagrados, são dos que estão fazendo ministério para a glória de Deus, e não para ganhar dinheiro, e não para enriquecer, mas para a glória de Deus. A Bíblia diz que Deus espera que todos nós subamos a Betel. Vamos subir a Betel, irmão? Glória a Deus. Vamos ficar em pé, mas vamos subir a Betel. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Se coloque na presença de Deus. Coloque-se na presença de Deus. Você só está nessa igreja. Sabe por que você está nessa igreja? Porque Deus cumpriu a promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó. Ele cumpre todas as suas promessas. Ele disse: eu abençoarei povos de toda a terra. Ele abençoou os brasileiros também, por isso você está aqui. Ele só te tocou e se revelou, e o Espírito Santo convenceu você do seu pecado, porque Ele é fiel. Você está nessa igreja é pela graça de Deus. Você tem o Espírito Santo é pela graça de Deus. Você está salvo é pela graça de Deus. Você conheceu Jesus é pela graça de Deus. Você tem vida eterna é pela graça de Deus. Você não está aqui porque você é melhor. Você está aqui como Jacó, que virou Israel. Aliás, a Bíblia diz que lá na plenitude do reino de Deus, Deus dará um nome para cada um de nós. Ele nos chamará pelo nosso nome. E só eu saberei o meu nome, e só Deus saberá o meu nome, só você saberá o seu nome, só Deus saberá o seu nome. Lá no céu nós não saberemos o nome pelo qual Deus chama as pessoas, nós só saberemos o nome quando Ele nos chamar. Será bem pessoal, será bem relacional na plenitude do reino de Deus. E neste momento o Senhor quer que você suba a Betel. Deus não quer que você conte o seu pecado em público. Deus não quer que você passe vergonha em público, mas Deus quer que você se arrependa e que você se purifique no sangue de Cristo e que você tire todos os ídolos de sua vida. Aí na sua mente, no seu coração, de maneira muito particular, Deus quer que você se arrependa dos ídolos de sua vida, das situações difíceis. Se o sangue de Cristo já te purificou de pecado confessado, não fique se sentindo culpado, você já foi declarado justo. Mas se você está precisando se arrepender, se arrependa. Se você tem alguma dificuldade de santidade numa área, às vezes você fica nervoso demais, briga demais, demora para perdoar, coloca isso diante do Senhor. Ele tem poder para perdoar, para santificar e para libertar. Nós o conhecemos pela graça, nós andaremos com Ele pela graça, nós venceremos pela graça, nós teremos milagres e bênçãos pela graça, mas cabe a nós nos consagrar. Deus disse: sobe a Betel, faça um compromisso comigo, se arrepende dos pecados, levanta um santuário, tira os ídolos do seu meio, cumpra os seus votos, fala aquilo que você diz que vai fazer. Então, neste momento, eu estou convidando a você a renovar os seus votos a Deus, confessar os seus pecados, subir a Betel. Eu preciso dizer para você, à luz das Escrituras, que absolutamente Deus nunca nivela por baixo.
Quando a Bíblia diz que ele é zeloso e ciumento, ele não abre mão. Ele não tem comunhão com o pecado, ele não tem comunhão com as trevas, ele não tem comunhão com demônios, ele não tem comunhão com o mal, ele não tem comunhão com coisa errada, ele não tem comunhão. Se entregar a Deus e a Deus, a Deus, a Deus e somente a Deus e mais nada, ele não vai participar de aliança com outra coisa que não presta na sua vida. O que não presta tem que sair e a nossa vida tem que ser um Betel. Ali Jacó se arrependeu, ali a sua família confessou, ali tiraram os ídolos, e ali me parece que eles pegaram aquele altar de uma pedra só e terminaram de construir o altar a Deus e adoraram a Deus de todo o coração. Aí onde você está, de uma maneira muito particular, sem que a gente saiba o seu pecado, a sua luta, a sua dificuldade, Deus está ouvindo a sua oração silenciosa. Aliás, Ele sabe todas as coisas. Ele está recebendo a sua oração, está recebendo o seu arrependimento, está recebendo a sua entrega. Eu posso dizer para você que o coração de Deus está se alegrando com você nesse momento. Nesse momento o Senhor está se alegrando. Não está esperando um filho perfeitinho que tira 10 na prova de Deus. Ele sabe que Ele tem que nos perdoar, Ele tem que nos libertar. Ele quer fazer, Ele faz em Cristo Jesus. Ele quer fazer, mas Ele precisa ouvir que você quer o poder dEle, o perdão dEle, a graça dEle, a misericórdia dEle, e que você quer compromisso de coração total e entregue a Ele. Ele quer relacionamento de fidelidade total. E não só isso, Ele quer ser tão íntimo de você, que na plenitude do reino de Deus, Ele dará um nome a você, que só Ele saberá e só você saberá. Ele vai te chamar por um nome. Você vai ter nome nas regiões celestiais. Você não vai ser Zé Mané, não sei, você vai ter nome dado pelo Pai Celestial, numa plenitude de relacionamento com o nosso Pai Celestial, em Cristo Jesus, você vai ter nome. Ele gosta de dar nome, Ele gosta de falar: Jacó, chega, esse nome não presta, o seu nome agora é Israel, eu não aguento mais esse nome. O seu nome é Israel, o nome que presta, Jacó, é Israel. E Deus vai te dar um nome nas regiões celestiais que só você saberá. Nesse momento Deus está ouvindo a sua oração. Neste momento eu posso dizer que o Espírito Santo de Deus está vindo sobre você. Nesse momento eu posso dizer que você será liberto do seu pecado. Nesse momento eu posso dizer que você vai sentir transformação durante a semana. Nesse momento eu posso dizer que você vai ter liberdade espiritual de compartilhar de Jesus. Você não vai ser crente envergonhado, crente que ninguém sabe que você é crente. Você vai ser crente que vai falar de Jesus. Você vai testemunhar do Deus vivo e verdadeiro. Você vai falar de Jesus. Deus vai te usar com poder e glória. Ele vai te capacitar. Ele vai manifestar o poder do Espírito Santo em sua vida. Deus vai te levantar para a glória dEle. Vai a Betel, se entrega a Deus, porque o poder de Deus está vindo sobre você e Deus vai te usar. Você vai pensar assim: parece que eu sou meio especial. Você nunca será especial, irmão. É graça de Deus. Você será somente um crente salvo, lavado no sangue de Cristo, habitado pelo Espírito Santo de Deus, agraciado pelo Senhor. Pai amado, nós nos colocamos diante do Senhor, nós pedimos o perdão dos nossos pecados, que o nosso coração seja um altar ao Senhor e não um altar de uma pedra só, que a nossa palavra não seja só palavras ao ar, mas sejam compromissos diante do Senhor, que nós o tenhamos como Jesus, como Senhor e Salvador, esperemos no Senhor para andar em santidade diante do Senhor com a ajuda do Teu Espírito Santo,
que nós sejamos dizimistas fiéis, como Jacó, como Abraão, antes mesmo da lei de Moisés. O altar do Senhor precisa de cuidado, o culto do Senhor precisa de recursos, a proclamação da fé, a adoração precisa de recursos, e o Senhor quer nos abençoar como o Senhor abençoou Jacó, para que nós sejamos dizimistas fiéis. Perdoa das nossas desculpas, Senhor, das nossas explicações, de como nós racionalizamos, de como tentamos explicar o que não tinha explicação nenhuma, mas nesta noite nós nos arrependemos dos nossos pecados e nos entregamos completamente ao Senhor. E nesta noite, Pai amado, nós saímos dessa igreja envoltos na Tua presença e na paz de Cristo Jesus. A paz do Senhor entrará conosco nos nossos lares. Os nossos lares terão a paz do Senhor, o ambiente de trabalho em nossa vida terá a paz do Senhor, e o Senhor nos dará discernimento para perceber o mal que nos acerca e o pecado que nos assedia. O Senhor vai dar esta visão, esse discernimento, e nós não vamos nos envolver com o mal e nem com o pecado que nos assedia, porque o Senhor estará conosco nesta caminhada da fé cristã, como o Senhor esteve com Jacó. Nós saímos dessa igreja perdoados, alegres com o Espírito Santo, libertos e acompanhados pelo Senhor. Amém. Aleluia. A graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja conosco desde agora e para sempre. Amém.